Começar aqui com esse paper aqui, que é digamos assim, um clássico em relação a Machine Learning Operations, né? Então, MLOps, que é o Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems, ou o débito técnico escondido em sistemas de Machine Learning, né? Que esse paper aqui, ele é da Neurips, né, de 2015, e provavelmente, óbvio que por mais que exista uma literatura de MLOps, não existe ainda uma data certa de quando essa cultura, essa filosofia começou, mas se eu tivesse que dar um palpite, acho que esse paper aqui foi meio que a pedra fundamental de como das especificidades de sistemas de machine learning, né, e das dificuldades de como que engenheiros de machine learning, engenheiros de software aí que trabalham com machine learning tem uma longa estrada aí para aplicar as mesmas técnicas de engenharia de software em operações em sistemas dessa natureza, né, que lidam tanto não somente com código, mas também com dados, tá? E aí o ponto principal do paper, né, que quando é muito comum a gente pensar que a gente pode treinar um algoritmo ali usando o scikit-learn e colocar ali numa API no Flask, no FastAPI, no Falcon ou no Werkzeug, ou qualquer que seja a plataforma. E aí o problema vai acabar ali, né? Por conta dessa facilidade que está tudo na mão, mas na real existe ali vai existir sempre um problema constante de manutenção que vai demandar tempo aí para ser resolvidos, né? E aí tem uma série de questões que esses sistemas de machine learning têm de forma específica, além das complexidades inerentes à engenharia de software, que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Então, aqui na introdução, né, os autores aqui colocam de uma forma extremamente feliz, né, que fazer deployment de modelo é rápido e barato, né, mas a manutenção desse tipo de sistema é difícil e cara, né? Então, e aqui eles invocam até mesmo a metáfora aí do Art Cunningham, né, de 1992, que fala a respeito do débito técnico, né, que da mesma forma que existe uma dívida, né, um débito que você pega no banco sei lá, para ter alguma coisa no prazo mais imediato, esse débito vai ter que ser pago em algum momento do tempo, né? E aí, caso esse débito não seja pago, né, aí pode ter toda uma cadeia de consequências indesejáveis, né, em relação à redução de capacidade de manutenção do sistema e por aí vai, né. E o ponto, né, que eles colocam aqui é que os sistemas de machine learning, né, eles têm uma demanda de manutenção extremamente diferente, grande parte das vezes não tão documentada, não tão com uma literatura tão vasta, no qual abstrações e fronteiras elas sempre são corrompidas, né? Então existe uma erosão muito grande de onde começa e onde termina a parte de engenharia de software, onde começa e termina de ciência de dados, onde começa e termina de machine learning, onde começa e termina de engenharia de dados, né? Então esse tipo de sistema geralmente ele tem, digamos ali, uma promiscuidade, né, em relação a inúmeras disciplinas, né? Ah, obviamente, e aí eles colocam aqui, né, que a nível de sistema, um modelo de machine learning ele pode ali, de forma silenciosa ali, fazer a erosão dessas fronteiras de abstração. Que isso vai ficar um pouco mais claro no no desenrolar aqui do artigo, tá? Então, a primeira sessão que eles colocam aqui, né, das grandes sessões em relação aos débitos técnicos escondidos em sistemas de machine learning, é o primeiro que eles colocam aqui, que é modelos complexos, eles causam a erosão de fronteiras, né? Que os sistemas de machine learning eles vêm para solucionar problemas que geralmente não são solucionáveis com código, né? Com regras. Aliás, pode até ser resolvido com regras, mas o código seria uma monstruosidade ali de ifs e por aí vai, né? Então, o ponto é que os sistemas de machine learning ele nunca vai ter um aspecto específico isolado de manutenção que pode ser resolvido de forma pontual, mas sim, às vezes a solução ela vai demandar que
essas fronteiras de abstração sejam aí rompidas, né? E aí, um dos primeiros pontos aqui em relação dessa parte de erosão de fronteiras, né, e de modelos complexos, é essa parte que eles chamam aqui de entanglement, né, que é a parte de embaraçamento, que é muito fácil ter uma mistura, por exemplo, em relação à distribuição de uma feature, como que aquela feature foi capturada, ou o sensor que aquela feature foi, o viés daquele sensor daquela feature foi capturada, e como que isso está atrelado, por exemplo, no hiperparâmetro de um algoritmo. E aí eles colocam aqui, né, o princípio do Cassi, que é o change anything, changes everything, né? Ou seja, você muda quase como se fosse um efeito cascata, um efeito borboleta, né, digamos assim, no modelo de machine learning, que você muda, por exemplo, você retira um viés ou uma discrepância de um sensor que gera um conjunto de dados que vai ser utilizado no conjunto de treinamento, você pode mudar, por exemplo, tudo em relação à performance do modelo, como que aquele modelo vai se comportar em produção, né? E aí eles colocam aqui que uma estratégia de mitigação desse princípio do Cassi, né? Mude alguma coisa, mude tudo, é isolar os modelos aí e fazer o servicing, né, desse modelo em assembles, né? Aqui eu acho que é uma coisa que é até interessante, que é pouco comentado, que hoje a gente, na prática de machine learning, a gente tende a treinar um modelo, um artefato, né? Não parte da literatura, mas parte da prática induz a treinar, sei lá, aquele teu modelo de Extreme Gradient Boosting ou o KNN, usar aquele, digamos assim, o God Model, né? Um artefato só. Mas na verdade, assim, o ideal é ter ali um conjunto de ensembles ou conjunto de modelos, né? Que vai ali, mesmo que com uma performance não tão interessante, retornar um resultado ali que vai ser menos frágil a mudanças, né? Ah, e outra estratégia potencial que eles colocam aqui em relação desse entanglement, né, desse embaraçamento, é ter o foco aí numa estratégia de mitigação para detectar aí, mudanças no comportamento de previsão do modelo assim que eles ocorrem, né? Então, esse é um ponto interessante que é pouco discutido, que a gente fala geralmente de monitoramento ali de metal, né? Então, monitoramento de latência, de tempo de resposta, de memória e por aí vai. Existem algumas coisas de data observability, né? Então, observabilidade de dados. Então, você confere, por exemplo, intervalos, ranges ali, né? De números que vão ser passados no input. Mas o monitoramento dos outputs é super importante, porque às vezes você pode estar por um problema, por exemplo, por falta de uma normalização numa variável, por exemplo, com algum problema do código na parte de inferência, o modelo pode responder sempre o mesmo output, aí esse tipo de falha ele pode acontecer de forma muito silenciosa, tá? O outro ponto aqui que eles colocam, né, que os autores colocam, é a parte de correção em cascata, né? Então, sempre quando a gente. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, que, por exemplo, você vai treinar um modelo, vamos dizer que um modelo de NLP para classificação de sentimentos, por exemplo, né? Análise de sentimentos. E aí você tem um outro case que você precisa, sei lá, não detectar sentimentos, mas detectar, por exemplo, humor, né? E aí você vai pegar parte daquele modelo de sentimentos e você vai usar isso para treinar o teu modelo ali que vai detectar humor, né? E aí uma mudança que você faz desse modelo upstream, né, que você usou os dados e os artefatos, desse modelo de análise de sentimentos, se você fizer uma correção ali, você pode, por exemplo, causar um efeito colateral, digamos assim, que pode impactar o outro modelo downstream, né? Então é interessante sempre ter essa separação de modelos, né? Cada modelo com a sua tarefa específica, né? Para não ter esse tipo de cascateamento, né? De correções que possam levar aí algum problema de retorno de output downstream, né? Ah, um outro ponto que eles colocam aqui nessa seção de erosão de fronteiras é em relação de consumidores aí não declarados, né? E aqui quando você tem um sistema então vamos imaginar que você coloca uma API ali em produção
para servir, por exemplo, um determinado fluxo, né? Então você coloca ali por exemplo, um modelo de análise de sentimento para fazer monitoramento de mídias sociais e de repente alguma outra pessoa começa a usar aquela sua API, né? Aquela API de análise de sentimentos e de repente coloca dentro de um outro fluxo, por exemplo, de conversação, para detectar se o grau de, por exemplo, a temperatura de uma conversação interna de um chat, por exemplo, tá? E aí com isso, com esses consumidores ali não declarados, né, você tem não somente o perigo de ter esse acoplamento nesses clientes que estão ali, que a sua API não sabe, mas uma mudança de comportamento que você faz no seu modelo de análise de sentimentos, isso vai ser refletido nesses sistemas downstream que podem levar ali uma cadeia de consequências totalmente desconhecidas, tá? Então, esse é um dos débitos técnicos, né, que é em relação a consumidores não declarados, tá? Inclusive, eu já passei um caso, por exemplo, que eu estava servindo uma API REST para um serviço, né? E aí depois eu descobri que parte de um fluxo do aplicativo que não utilizava o back-end, então, ou seja, estava diretamente ali no app, né? Estava utilizando a nossa API e a gente não sabia de onde que estava vindo aquelas requisições. Às vezes a gente tinha que cortar o acesso ali do back-end para saber de onde estava vindo aquela requisição. E aqui, uma estratégia geralmente é ter esses SLAs, mas uma coisa que eu gosto de fazer são, em termos de API REST, né, em termos de servicing, são duas coisas. Primeiro, a validação por token por cliente, então, ou seja, aquele cliente vai ter um token específico, e aí qualquer outro cliente que venha usar aquela API tem que ter um token, então não vai ser uma API aberta, né? Então, e para cada API específica ela vai ter um token ali que vai ser validado. E o segundo é que para cada serviço, geralmente é sempre interessante receber, no momento que a API recebe um request, a plataforma que está fazendo aquele request manda uma assinatura ali, manda por exemplo, um payload que vai identificar a plataforma, que aí no caso tem como saber de qual cliente está vindo aquele input, né? A próxima seção do paper eles falam em relação às dependências de dados, né, custam mais do que as dependências de código, né? E aqui, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, né, dado comportamento, e comportamento pode ser totalmente imprevisível, né? Que é uma coisa muito particular, que é totalmente distinta, por exemplo, quando você faz uma programação ali, por exemplo, você vai colocar um back-end, por exemplo, que você tem um fluxo que segue alguns passos, segue algumas rotinas pré-determinadas, tá? E aí, nesse caso, tanto essa deterioração dos dados ao longo do tempo, em relação ao drift e tudo mais, isso pode mudar comportamentos, e comportamentos que mudando os dados vão ser. Essa mudança vai ser incorporada no modelo no momento que ele está aprendendo, e isso vai refletir, por exemplo, na predição, no output do modelo, né? E aí o primeiro ponto que eles colocam aqui em relação à dependência de dados, né, é dependências de dados não estáveis, né? Então, isso acontece geralmente quando você tem algum cliente upstream, ou alguma back-end, alguma plataforma, algum sensor que ele é totalmente instável, que ele não gera aí dados, né? Não gera inputs ou dados, por assim dizer, com um determinado nível ali não de previsibilidade, mas dentro de uma determinada fronteira, né? Então imagina que você está trabalhando com sensores ali, por exemplo, de monitoramento de umidade, por exemplo, e por conta de um problema de um batch de um sensor, por exemplo, a variação, aquela variância daquele sensor, ela acaba prejudicando ali o modelo, não? E isso pode também acontecer com back-ends também, quando você tem, por exemplo, a mudança de tipos de dados no back-end, enfim, é uma pletora de problemas que podem acontecer, mas que é esse débito técnico, né, em relação a dependências de dados não estáveis, né? E aí uma que os autores colocam aqui, né, que é uma estratégia de mitigação, criar um versionamento desses dados, né? E aqui até eu coloquei um comentário aqui, que o modelo de machine learning deve ser considerado quase como se fosse um programa compilado, né? Que
nada mais é do que o fruto de uma combinação do mecanismo de aprendizado, então vai ser o código e o algoritmo, e os comportamentos captados ali que são materializados via registro, que são os dados, né? Então, e aqui é uma coisa que, pelo menos para mim, é muito cara, que da forma que eu vejo, não existe modelo de machine learning sem o versionamento de dados, né? Ou pelo menos o congelamento daqueles dados, né? Que ali você vai ter uma garantia mínima de, por exemplo, de reprodutibilidade, né? Ou de, pelo menos, tentar se alcançar a metodologia na qual aquele modelo foi treinado, né? O outro ponto que eles colocam aqui é a dependências de dados não utilizadas, né? Então, que muitas vezes a gente tem aquele ímpeto de colocar o máximo de features possíveis, né, dentro do modelo no momento de treinamento. E aqui o ponto principal, até eu fiz uma outra anotação, é que toda feature que não é utilizada, ela tem um custo de engenharia, né? Então, ou seja, esse custo está materializado ali esse custo vai refletir, por exemplo, na manutenção do pipeline de dados, por exemplo, de ocupação de espaço em disco, ocupação em memória, por assim dizer. Então, todo byte desnecessário que a gente está trazendo, isso tem um custo de manutenção, e além do custo computacional, né, que você vai estar levando um conjunto de dados ou dados ali para o modelo que vai levar um determinado tempo ali para processar aquele modelo que de repente poderia ser um intervalo menor, né, de execução, de treinamento, se o conjunto de dados que foi ali selecionado tivesse sido bem pensado, né, no momento ali de gerar aquelas features para o modelo, né. Eles têm aqui uma série de padrões aqui em relação às dependências de dados subutilizadas, né? Então, features legadas, então, features ali combinadas, né, digamos assim, um grupo de features, né, que por inúmeros aspectos elas acabam entrando ali no modelo, né? Essas que eles chamam aqui de A-features, né, que são features que são um conjunto de features muito pequenas que são colocadas no modelo para aumentar ali a acurácia do modelo, por exemplo, de forma bem marginal. Então imagina que você está aumentando, por exemplo, você tem um conjunto de dados ali, por exemplo, com 100 colunas e de repente você coloca 450 colunas e de repente essas 350 colunas a mais melhora o teu modelo, sei lá, em 1%, né? Em um domínio que talvez você pode ter uma variação maior, né? E features ali correlatas, né? Então, features que tem correlatas que tem correlação, né? Então, features ali que tem uma correlação que, de repente, uma delas podem ser dropadas, pode ser eliminadas ali e reduzir ali esse conjunto de dependências subutilizadas, né? E aí vem, aqui nessa parte do paper, vem essa figura, que eu acho que é a figura quase que clássica, né? Que todo palestra de DevOps vai ter essa figura aqui em relação do que é um sistema de machine learning em produção, né? No qual a parte do código ela é uma fração ínfima, né, de um sistema de machine learning, e aí existe uma série de coisas que devem ser levadas em consideração, né, que vai desde aspectos de monitoramento, a infraestrutura, a data collection, que pode ser aqui pipeline de dados, a configurações, feature extraction, gerenciamento, ferramentas de gerenciamento de processos, a análise, verificação de dados e gerenciamento de recursos de máquina, né? Então digamos assim, que é essa figura mais clássica que a gente fala de machine learning, no qual o ponto principal aqui é que, como os autores colocaram no começo, né, treinar um modelo ali usando scikit-learn e colocar um API REST ali no Fast API é a parte mais fácil da brincadeira toda, mas como que esses inputs vão ser monitorados, né? Como que essa API vai ser monitorada? Como que essa infraestrutura vai ser servida? Vai ser ali com Kubernetes? Vai ser via cloud ali, fazendo gerenciamento via Terraform?
Como que vai ser esse data collection aqui? Vai ser através de data warehousing? Vai ser através de feature store? Então são inúmeros aspectos, inúmeras partes móveis que deixam aí esse tipo de sistema muito complexo, tá? E aí, passando para a próxima sessão aqui, que é a parte de feedback loops, né? Então, é, essa retroalimentação ali de verificação para saber se o modelo tá numa performance boa ou não, enfim, que é um componente importante, grande parte das vezes é subestimado. E até eu coloquei aqui que os feedback loops, né, eles ajudam a gente a entender de como que o modelo ele acaba influenciando não somente o próprio comportamento, mas o comportamento dos dados do sistema como um todo, né, ao longo do tempo, né, que é o que eu chamo de paradoxo de Tostines em modelos de machine learning, né? Então, a predição é boa porque a recomendação é boa porque os clientes clicaram porque a recomendação é boa e como que como que a gente consegue ver esses efeitos, né, da predição nela mesma, né? Nesse caso de recomendação, mas pode ser aí para inúmeros domínios, tá? E aí tem outros aspectos também, como aqui eu coloquei a rabbit hole, né? Então, de você colocar os usuários dentro de um ciclo infinito ali que pode ali levar algum tipo de viés no modelo. Então você coloca o cara no algoritmo de recomendação, o cara vai clicando em um vídeo, aí o cara clica no outro, por exemplo, imagina no YouTube, né? Então o cara vai clicando no outro, vai clicando no outro, por aí vai. A filter bubble, né? Então você vai segmentar uma parte dos seus itens ali para aquele. Eu estou falando especificamente aqui de sistemas de recomendação, mas pode ser para qualquer outro tipo de modelo de machine learning, tá? Então, de acordo com aquela bolha, né, você só vai servir aquele tipo de coisa que está no filtro do usuário e também viés de popularidade, né? Então, por conta aí que você pode ter uma cauda longa de itens no sistema de recomendação, então principalmente em marketplace que você tem itens que podem ser ali divisíveis, né, ou com oferta que pode satisfazer todos os clientes da plataforma, muito esse viés de popularidade pode ser muito forte, né, de oferecer as coisas que saem mais, né? Isso é um problema inerente ali de feedback loops, tá? E aí eles segmentam aqui, os autores segmentam a parte de feedback loops em duas partes, né? Que é a parte de feedback loops diretos e indiretos, né? Então, como os autores colocam aqui, o modelo pode ter uma influência direta da seleção do seu próprio, fruto do seu próprio treinamento, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito, digamos assim, em sistemas de recomendação quando a gente usa, por exemplo, multi-armed bandits ou contextual bandits, que o efeito daquele experimento momentâneo dos usuários que entram dentro de uma das vertentes, né, que estão sendo testadas ali, pode ter ali algum tipo de feedback direto que pode ali levar algum tipo de problema no retreino do modelo, tá? E aí, uma das coisas que eu sempre gosto de usar quando eu estou trabalhando com multi-armed bandit, né? Então sempre ter se os usuários entrarem em algumas variantes ali no período de exploração, né? E aí, de repente, aquela variante ela não foi a mais bem sucedida, aqueles usuários que entraram naquele experimento, eles têm uma determinada quarentena ali, até mesmo por conta para não ter nenhum tipo de mudança de comportamento nos dados por conta de uma variante, tá? Então imagina que você coloca os usuários dentro de uma variante que causou não um churn, mas porque os usuários saem definitivamente, mas uma queda na conversão, então de repente é mais seguro deixar aqueles usuários de lado ali, não testar nenhum outro tipo de comportamento naqueles usuários e colocar aqueles usuários dentro de uma outra variante depois de um determinado período de quarentena. E os feedback loops escondidos, né, quando tem algum tipo de influência direta que pode acontecer no modelo, né, que é o que eu falei anteriormente
nesse paradoxo de Tostines, isso acontece geralmente quando... eu vejo isso muito em sistemas de recomendação, que quando é um dos grandes erros, quando a gente começa a avaliar um sistema de recomendação sem entender o efeito da recomendação em si, ou seja, o fato de oferecer aquela recomendação, ela já é um viés que vai alterar os dados, independentemente da qualidade daquele modelo ou não. Então, por isso que, e aí exemplificando, né? Então, imagina que você tem uma página web, ali você tem só uma busca, por exemplo, que vem como, sei lá, uma busca que não tem nenhum tipo de resultado, né? E aí, de repente, você vai colocar um sistema de recomendação ali, numa busca um pouco mais personalizada, e esse fluxo dessa busca personalizada é novo. Então, e aí a comparação que acontece é o seguinte, os usuários que não têm essa busca personalizada e os usuários que têm essa busca personalizada. Os usuários que estão expostos a essa busca personalizada, obviamente que alguns deles vão clicar ali de forma aleatória, e isso não tem como prever, é um aspecto causal, que pode ser por causa que o cara tá num dispositivo móvel, por conta da hora do dia, enfim. Então, por isso que sistemas de recomendação sempre bom para entender esses feedback loops escondidos, que é sempre oferecer uma variante ali sem nenhum tipo de recomendação, por exemplo. Estou falando aqui, mas isso pode ser expandido para qualquer tipo de modelo de machine learning. Então, uma variante sem nenhum tipo de predição, sem nenhum tipo de modelo. A segunda, oferecendo por exemplo, o resultado de um sistema de recomendação, de um ranking, por exemplo, né, que aí vai estar uma coisa personalizada ali para o cara. E a terceira variante vai ter esse oferecimento dessa feature de recomendação, só que com dados aleatórios. E aí o offset desses dados aleatórios, né, que estão sendo oferecidos para o usuário, com esses dados de ranking, vai ser o efeito real, né, do feedback. Esse vai ser o feedback loop indireto, que é a diferença desses dados aleatórios com os dados ali que vão estar ranqueados. Isso vai ser um feedback loop escondido que pode ser revelado ali, tá? Então, por conta que no momento que você oferece alguma coisa pro usuário, de uma certa maneira ali já tem uma mudança do comportamento dos usuários, né? Mais ou menos como até um artigo que eu tinha escrito no meu blog um tempo atrás, que imagina que você está numa empresa e que tem um corredor, né? E é um corredor que geralmente tem um trânsito de pessoas. No momento que você coloca, por exemplo, um bebedouro no meio daquele corredor, você já expõe você pode ter uma mudança indireta dos usuários, do comportamento dos usuários no momento que eles atravessam aquele corredor, pelo fato do bebedouro estar ali. Então, uma pessoa pode parar ali e pode pegar água e ir embora. E aí a gente não pode, por exemplo, comparar o corredor sem nada com o bebedouro, sem entender, por exemplo, que o fato do bebedouro estar ali já mudou o comportamento dos usuários, tá? Que isso pode ser um feedback loop escondido. E por último aqui, acho que tem uma outra seção ainda, mas o outro aspecto aqui em relação de anti-patterns aí de sistemas de machine learning, que são débitos técnicos, né, que são inerentes aí a problemas específicos de machine learning, né? Não bastante aí os problemas de engenharia de software, mas alguns que acontecem em níveis de sistema de machine learning, por conta de inúmeros pontos, né? Falta de literatura, skill gap, por exemplo, quando você tem um cientista de dados escrevendo API, ou quando você tem um desenvolvedor treinando modelo e por aí vai. Então, isso é natural que aconteça que a nível de sistema, né? Que é onde a parte ali que até os autores colocam aqui da parte do encanamento de como que as coisas funcionam, né? E aí o primeiro ponto que eles colocam aqui nessa parte de anti-patterns a nível de sistema, né? É o que eles chamam aqui de glue code, né? Então, o código cola, que no caso é quando por conta da utilização de inúmeras bibliotecas, frameworks e por aí vai, ou até mesmo linguagens, isso acaba pegando um pouquinho de cada sistema, e aí quando você vai ver, o sistema como um todo ele fica como uma coxa de retalhos. Então aqui vamos imaginar que a gente
sei lá, tá usando o H2O, por exemplo, no R, treina o modelo, treina o modelo no H2O com R, gera um POJO ali, que é um objeto Java, que vai colocar. E aí, de acordo com esse POJO que foi gerado desse treinamento desse modelo do R, esse POJO vai ser, por exemplo, colocado dentro de um sistema que utiliza, por exemplo, Scala. Tá? Então, para integrar todos esse pipeline é uma coisa que fica um pouco mais complicada ali, muita engenharia, muito workaround, digamos assim, né? Muita gambiarra vai estar sendo feita ali para colocar para fazer esse sistema de machine learning funcionar. E isso é um débito técnico ali a nível de sistema, tá? O segundo ponto aqui que é um caso especial ali desse código cola, né, o Glue Code, é em relação à parte de preparação de dados, né? E aí, que é uma coisa que a parte de engenharia de software não tem muito, que é essa parte de preparação de features, mas, por exemplo, imagina que um cientista de dados está pegando um dado, por exemplo, de um data warehouse, ele recebe uma outra informação de um outro sistema upstream e às vezes a parte dessas features vem, por exemplo, sei lá, de um CSV que está num FTP em algum outro lugar. Então, isso costuma ser um que chama de pipeline Django, né? Que no caso, diversos sinais de diversas fontes são unidos ali antes daquele treinamento de modelo, e aí no momento que esse modelo vai em produção, quando tem que fazer o retreino desse modelo, o que esse modelo tem algum problema e precisa de algum tipo de debug, fica difícil de reproduzir esses steps, né? E aí é a recomendação dos autores que eles colocam aqui, né? Que isso pode ser evitado aí, tendo um pensamento um pouco mais holístico ali em relação à parte de data collection, né? De extração de dados e a parte de feature extraction, né? E aí, obviamente, que até os autores colocam aqui, né? Que o Glue Code e Pipeline Django, o Selva, o Pipeline Selva, são sintomáticos aí em relação à parte de questões de integração, né? Que é uma fronteira muito fina entre código de pesquisa, exploração e prototipação com código de engenharia e de produção, que vai virar coisa séria, que vai ter gente dependendo daquilo, tá? Um outro aspecto que eles colocam aqui, que é caminhos experimentais ali mortos, né? Então, código morto que tá fazendo parte ali do experimento. Então, imagina que é uma consequência ali também do Glue Code e do Pipeline Django, né? É que quando existe, por exemplo, um número de experimentações muito grande para geração de um artefato, geração do modelo de machine learning, e que de repente parte daquele experimento ele não é reprodutivo, ele não é reprodutível, ou é de uma biblioteca que foi colocada ali durante o runtime, mas não foi colocada dentro foi deletada ali do Jupyter Notebook. Ou, por exemplo, em relação a algum experimento obscuro que alguém fez numa máquina local e de repente colocou aquele artefato no S3 e que a infraestrutura ao redor daquilo não está muito bem definida, né? E aí que isso torna tudo muito difícil para fazer ali compatibilidade reversa, né? E também pode levar aí alguns problemas aí de complexidade, né? E até um caso famoso que os autores colocaram é em relação ao caso da Ignite Capital, né? Que era um hedge fund, que por conta de um problema ali de código, né? Na verdade foi um sinal trocado que o desenvolvedor colocou ali e que praticamente o algoritmo ele comprou na alta e vendeu na baixa, né? E levou aí esse 465 milhões aí de prejuízo para esse hedge fund, muito por conta aí de um código obsoleto, né? Que foi colocado, tá? Em produção. Nesse caso aqui, acho que foi em 2012 esse caso, e a pessoa que fez esse deploy aqui usou um código de 2008, por exemplo, que foi feito por conta de uma experimentação, tá? Então esse é um dos débitos técnicos também, né, em relação ao nível de sistema que pode acontecer. E o outro ponto aqui, eu acho que isso aqui é um débito técnico que é esperado, que é o débito de abstração, né?
que até os autores colocam aqui, onde que é o lugar correto de colocar uma interface para descrever um string de dados, ou um modelo, uma predição, que é um fruto também da falta de maturidade do desenvolvimento, né, de machine learning, que enquanto na engenharia de software existe aí há mais de 20 anos talvez ali os design patterns, né, então você tem ali o Facade, você tem a Singleton e inúmeros outros design patterns, né, que são, digamos assim, formas comuns de resolver problemas que acontecem dentro de uma frequência muito grande em engenharia de software, né? Então existem alguns blocos de como padrões de como solucionar alguns problemas específicos de software na parte de desenvolvimento de software, mas a gente não tem isso para a parte de machine learning, né? Então é porque um campo ainda tá em crescimento, então não existe uma literatura consolidada em termos de design patterns. Até existe hoje em dia, em 2021, né? O paper foi escrito em 2015, mas eu estou falando aqui também em 2021, mas existem algumas iniciativas, né? Como na parte de ML, né? Mas que na minha visão, né? É uma coisa muito particular, que está muito ligado a cases muito grandes de machine learning, né, que é o Rules of Machine Learning da Google, né, que eles têm uma série de regras ali que é voltada para cases muito grandes ali de machine learning, né. Tem algumas coisas que podem ser usadas para cases menores, ou iniciativas ali de design patterns que é muito voltadas ali para a parte dos vendors de cloud, né, como o Machine Learning Design Patterns, né, que é um livro bem famoso que saiu, mas que é totalmente orientado para Google Cloud Platform, né? E tem alguns também para o SageMaker AWS, então ainda não tem um modelo, digamos assim, canônico de design patterns de machine learning que funcione para toda a indústria, que não seja nem para empresas muito grandes, nem que seja vinculada ao vendor, né? E aqui o outro débito técnico em relação à parte de sistemas, né, que é colocado aqui, então cheiros mais comuns, né, que aqui tem todo engenheiro de software, digamos assim, sente muita vontade para detectar isso, né, que é por exemplo, a, a data types ali que não estão dentro de um determinado padrão, de uma conformidade e por aí vai. Por exemplo, múltiplas linguagens ali quando de repente por conta de ergonomia de desenvolvimento ou currículo driven development, digamos assim, a escolha de ferramentas não é muito bem pensada e isso acaba trazendo alguns problemas de manutenção. E também cheiro ali de prototipação, né? Que alguém vai lá, alguém faz um protótipo, funciona ali, o modelo está em produção e de repente o fluxo de desenvolvimento ali para e aí tem uma trilha de diversos problemas que acontecem ali de manutenção que vai causar uma dor de cabeça por conta desse cheiro ali de prototipação, né? E a próxima seção que os autores colocam aqui é em relação ao débito de configuração, né? Que eu acho que é um tema interessante devido ao fato de que um sistema de machine learning ele ainda vai ser um sistema, né? Isso vai estar ali. Acho que isso é o que tem mais comunalidade, digamos assim, com a engenharia de software, que é a parte de configuração, que é onde que eu penso que débitos técnicos de machine learning eles são identificáveis e eles têm uma estrutura de consequências que podem acontecer raios de destruição grande, mas geralmente eles são muito localizados, né? Então você pega ali algoritmos, sei lá, de atribuição de reconhecimento facial ou até mesmo de crédito. Então tem algumas coisas que são entendíveis ali, tá? Que de uma certa maneira pode ser entendido. O débito de configuração é aquele que quando dá um problema master, assim, de uma maneira que o raio de destruição ou o raio de influência ele vai ser muito maior e que pode aí causar até mesmo prejuízos financeiros para a empresa, né? Então tem uma série ah,
de detalhes aqui em relação à parte, tanto a parte de features quanto a parte de memória, por exemplo, tabela de lookup, enfim, mas aqui eu acho que o principal lição aqui dessa parte de configuração, débito de configuração é em relação a que toda configuração, sempre que possível, tem que passar ali para um code review, né? Então ter o máximo ali de configurações versionadas, né? Numa forma que se alguém for fazer alguma mudança, pelo menos tem ali um outro par de olhos ali que pode prevenir uma catástrofe, né? E aí chegando perto aqui do final do paper, né, que é a parte no qual esses sistemas lidam aí com mudanças no mundo externo, né? Então o modelo, é o que eu sempre falo, que modelos de machine learning, como aí até os autores colocam aqui, né, que eles são fáceis e baratos de serem construídos, e o que eu sempre falo é que o dia 1 ele é sempre fácil, ele é sempre o dia gostoso, a API está em produção e está todo mundo comemorando, foi feito o release, mas o dia 2 que é o difícil, né? Então quando você recebe ali os dados do mundo externo, né? E aí que é quando o seu modelo passa ali por um teste de fogo, de ter o usuário usando, de ter uma interface direta com o usuário, influenciando o comportamento do usuário final. E aí existe uma série de coisas que podem acontecer, que podem aí levar uma carga maior, um custo maior de manutenção, que é, por exemplo, a limites fixos, né, o thresholds fixos em sistemas dinâmicos. Então, geralmente quando a gente vai, principalmente para fazer retorno de scores, né, ou de intervalos aí entre 0 e 1, sempre ter ali um threshold dinâmico, né, em relação adaptativo, não dinâmico, mas adaptativo, de acordo com o conjunto de dados que chega ali, e aí tem uma calibração, por assim dizer. A parte de monitoramento e testes, né, então, e aqui eu falo testes, não somente testes unitários, ali testes de código mesmo, de fluxos, mas também testes de comportamentos, né, então o que eu sempre falo, uma boa prática aqui é sempre usar uma parte da base que chama de holdout, né, que é totalmente fora do conjunto de treinamento e validação, e colocar isso num teste de integração. Então, se aquela API em produção que está ali trazendo o modelo, que vai fazer o servicing de um modelo, não passar nessa base de validação holdout, o modelo nem vai em produção e quebra o build ali, né? Então essa é uma forma por exemplo, de um teste de integração para prevenir que um modelo que não consiga passar, por exemplo, alguns corner cases ou edge cases, por assim dizer, ele nem vai para produção se não passar ele no nível mínimo, né? E, obviamente, questões de monitoramento, então, se tem algum viés ali de predição. Eu coloquei aqui action limits, né? Mas eu coloquei aqui limite de autoridade de modelos, né? Então, de repente, se você está trabalhando com um modelo ali que faz previsão de crédito, então, de repente, o teu modelo ele está sempre operando no limite ali daquele threshold ali que vai, por exemplo, negar um crédito, então, de repente, vale a pena retornar um erro, não retornar um erro, mas retornar um status ali do tipo, cara, eu não consigo prever isso, fala com o gerente, fala com o ser humano, sabe? Que para limitar mesmo, tirar o limite de autoridade no modelo da influência que ele pode colocar, tá? Que isso pode ser uma coisa que pode levar aí a consequências catastróficas, né? Se não tiver limite de autoridade no modelo. E por último ali em relação a producers, né, upstreams, né? Então que é em relação a quando monitorar, por exemplo, os sistemas upstreams ali que estão gerando os dados, né, monitorar os sensores. E aí tem umas outras, a última sessão aqui, se eu não me engano, no artigo, acho que essa é a última sessão, então tem algumas outras áreas em relação que são de um último aspecto um pouco menores, mas que acontecem, né, em sistemas de machine learning, que é o débito aí de teste de dados. Então, de repente vale a pena, por exemplo, usar ali ferramentas como Great Expectations ou Soda para fazer teste ali de dados, né, para ver se os dados são nulos ou dados duplicados ou dados fora de um intervalo ou dados que ferem ali três desvios padrão e por aí vai. Então esse tipo de teste pode ser bem útil. Débito de reproducibilidade, acho que isso aqui
é um problema quase que endêmico, né, na indústria como um todo. Então, às vezes a gente treina um modelo e nunca mais aquele modelo ele consegue ser reprodutível de novo. Então, é quase impossível de auditar aquele modelo. Débito ali de processos de gerenciamento, né? Então, por exemplo, como que esse modelo, como que vai acontecer essa promoção desses modelos em produção? Como que vai ser o mecanismo de deployment? Vai ser canary, vai ser, por exemplo, rolling deployment, vai ser um blue-green, ou vai ter um shadow mode primeiro? Então, a falta dessa estratégia também pode ser, de deployment é um desses problemas de débitos, né, de processo de gerenciamento de como que esses modelos, essas aplicações, sistemas de machine learning vão em produção, né? E, por último, eu acho que é o mais importante do paper como um todo, que é o débito cultural, né? Que isso aqui, uma vez que existe problemas ali de culturais, de complexidade acidental, por exemplo, a ausência de cultura de refactoring, a ausência ali de uma cultura de clean code ou de architecture ou de clean architecture, por assim vai. Então isso tudo vai acumulando que vai, isso não é uma coisa que é inerente ao sistema, mas isso é uma coisa muito mais cultural, né, por conta de falta de prática, que isso não tem sistema que consiga resolver, tá? Então acho que o primeiro ponto de débito técnico tem que ser atacado débito de cultura, né, de engenharia principalmente. E aqui não tem segredo, né? Uma das estratégias para mitigar isso aqui é investir nas pessoas, trabalhar em projetos para desenvolvimento de capabilities, entendeu? Para que, desenvolvendo essas capacidades, o custo de manutenção, o volume de manutenção de trabalho não planejado e de débitos técnicos ao longo do tempo vai ser menor também, tá? E aí os autores fazem um wrap-up aqui em relação à parte de encorajar aí, mais desenvolvimento na parte de manutenção de machine learning, a melhoria das abstrações, metodologias de testing e padrões de design, o design patterns. E eu fico por aqui, eu acho que o grande ponto que esse artigo traz, né, digamos assim, esse clássico, que é se eu não me engano, eu acho que provavelmente esse paper aqui é o precursor do que a gente conhece hoje como Machine Learning Operations. Ele vem trazer que é uma observância muito maior dessas partes móveis, né, desses sistemas de Machine Learning, e tentar ao máximo ali instrumentar, pelo menos ter essa percepção e conseguir fazer uma instrumentação e um acompanhamento, uma melhoria de padrões, né, digamos assim, desenvolvimento que possa aí minimizar esses débitos técnicos aí, que a gente consiga construir mais sistemas de machine learning mais manuteníveis, melhores e com entrega mais rápida, com entrega de valor mais rápida, que isso é o mais importante, tá certo? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.